Rodrigo Matos, o palmeirense Mancini e a equipe do UOL ali comentando a aproximação de Textor com o Marinacci, que pode ser um futuro aliado dessa nova Eagle que o Textor está criando, e também a vitória do John Textor na Justiça Americana contra a Iconic, que é uma das sócias dele na Eagle, que está querendo ferrar ele ali nos bastidores, e John Textor conseguiu aí uma vitória na Inglaterra não, nos Estados Unidos, mas tem que buscar ainda a vitória na Justiça Inglesa, que é onde está localizada a Eagle Football. Além da cobertura aí do Sport Center sobre o Botafogo e Corinthians, e também tem nosso amigo Brownie, né, comentando sobre a possibilidade de TT e de Anthony, né? Ambos foram sondados pelo Botafogo. John Textor sondou, e o outro, a mídia grega, está dizendo que o Botafogo está negociando com esse jogador, ambos pontas direitas. E aí, quem será que vem, quem será que não vem? E o Globo Esporte sobre o Fogão, sobre Danilo, sobre o Corinthians e muito mais. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo tem nosso link do LivePix, estou confuso aqui. Aqui em cima o LivePix, ali em cima o Pix do Fogão, aqui no nosso canal, Notícias do Fogão, né, o rafoguense10@gmail.com. Aqui embaixo também tem o Pix, tem o link do canal Reserva, canal principal. Tem Jet Sport com camisa do Botafogo e outros times do mundo. Tem também nosso Instagram. E acho que é isso, né? E lógico, quem puder hypar o vídeo, dá uma moral hypando. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Bom, hoje tem Botafogo e Corinthians e o Botafogo tá de olho no G4 do Brasileirão. O Lucas de Sena tá no Newton Santos e traz as últimas pra gente. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, Mari, tudo bem? Muito boa tarde para você, para os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. Hoje o Botafogo ainda não vai ter a estreia do Danilo, o volante contratado do Nottingham. Ele está passando por um processo de recondicionamento físico, estava de férias em Salvador, até treinando com um preparador particular, mas não entra em campo há mais de 2 meses. Para hoje, o técnico David Ancelotti, invicto no comando do Botafogo, com 2 vitórias e 1 empate, não deve ter também o Marlon Freitas suspenso e o Arthur, que até treinou na última atividade com o elenco, mas deve ser poupado por conta de uma gripe. Então, o Botafogo deve ir a campo contra o Corinthians com o John no gol, o Vitinho na lateral direita, na zaga Barbosa e o Caio Fernando, com o Alex Telles ou o Cuiabano na lateral esquerda. O meio-campo formado com o Newton e Alan, com o Savarino mais à frente, e no ataque a gente deve ter o Montoro, o Nathan Fernandes e o Arthur Cabral. Uma vitória põe o Botafogo hoje no G4. E já que eu abri falando do novo reforço, bora ver como foi a apresentação do Danilo? Estrela no peito, aquela pose e o sorriso de garoto propaganda da nova camisa do Botafogo lançada ontem. Passar um recado para a torcida aí que já pode ficar de olho na rede social aí do Botafogo já, que já tá lançando já. Danilo chegou chegando, foi apresentado e escolheu usar o número 35. O número que me marcou muito, porque foi o número que eu subi no Palmeiras, e de lá pra cá, graças a Deus, eu consegui conquistar o que eu conquistei, tanto aqui no Brasil e consegui ir bem lá fora também. O volante de 24 anos foi revelado no Palmeiras, onde conquistou títulos importantes como uma Copa do Brasil, um Brasileiro e 2 Libertadores. Na Inglaterra, defendeu o Nottingham Forest por 3 temporadas. A saída do Gregory, que foi transferido ao Al Rayyan do Catar, deixou em aberto uma vaga no meio de campo do time, que será preenchida agora pelo volante Danilo, a maior contratação da história do Botafogo. A compra foi no valor de 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais. Eu venho com um foco muito grande de fazer o que eu fiz no Palmeiras e fiz lá no Nottingham Forest, que é a característica de passe, jogar para frente, marcar, chegar no ataque, fazer gol também às vezes. Danilo está regularizado, mas como não joga desde o dia 18 de maio, quando acabou a temporada na Inglaterra, ele ainda vai precisar de tempo para adquirir ritmo de jogo. Então, a torcida vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade pela estreia. Ele tá mesmo à vontade, mas tudo tem seu momento. Não, sou da resenha também. Mas claro, tem momento da resenha e momento também de chegar junto. E eu quero continuar crescendo junto com vocês e a gente continuar conquistando mais coisas aí pela frente. É só um jogo de nível de dificuldade a mais, porque é fora de casa, num gramado diferente e, acima de tudo,
contra uma equipe que tem um poderio técnico invejável. Tentando se acertar com o novo treinador, que começou a trabalhar de maneira quase que automática em relação à adaptação aí aos problemas e às características do futebol no Brasil. E o Corinthians, sem os reforços que o Dorival pediu, porque a condição de contratação praticamente inexiste, vai ter que ir rodada a rodada, tentando sobreviver. E o Dorival, inclusive dando indícios, Breler, de que pode colocar um time misto para enfrentar o Botafogo. Tem Copa do Brasil no meio da semana, é realmente uma sequência pesada de jogos. É o certo a se fazer, ainda mais olhando para o Botafogo e pensando no Campeonato Brasileiro. Será que o objetivo do Corinthians pode passar pela Copa do Brasil ou simplesmente se livrar de rebaixamento e esquecer todo o sofrimento de lutar contra o rebaixamento como aconteceu na temporada passada? Como é que você vê isso? Poupar no Brasileiro para o Corinthians nessa situação é um risco muito grande. Racionalmente, se o pensamento fosse frio, o Corinthians focaria bastante suas energias no Campeonato Brasileiro, mas tem Palmeiras, tem Copa do Brasil, por ser um clássico, o Corinthians também, a comissão técnica do Dorival, devem se apegar a essa possibilidade de passar do rival e evitar uma crise ainda maior. Porque se é eliminado da Copa do Brasil diante do Palmeiras, vai ter mais protesto, vai ter mais chiadeira da torcida. Então, naturalmente, eu consigo entender esse movimento e acredito que o gramado sintético é algo até secundário nisso, mas a maratona e Copa do Brasil no meio, enfrentando o rival, pesa mais. E do outro lado, tem um Botafogo que, se a gente olhar o David Ancelotti, ele conhece muito menos o futebol brasileiro, chegou a menos tempo do que o Dorival e já tem uma situação muito mais estável, porque o projeto esportivo do Botafogo dá essa solidez, oferece esse alicerce para o David trabalhar. É claro, contou também com um ótimo encaixe do Montoro no time, né? Agregou muito ali na criação de jogadas, um time que apresentou outra fluidez se comparado ao time do Mundial. Mas apesar dessa crise momentânea do Botafogo, saída do Renato Paiva, chegada do David, um técnico jovem ainda, o Botafogo consegue amortecer isso com um ambiente mais profissional, com uma capacidade de investimento, mas não só derramando dinheiro, mas fazendo um bom trabalho de scout, um bom trabalho científico por trás. Então, são cenários opostos. Naturalmente, o Botafogo favorito, um Botafogo que não perdeu depois do Mundial de Clubes, e o Corinthians lidando, né, com muita pressão fora de campo, pressão de torcida, pressão interna, e uma instabilidade política que, tô com o André, naturalmente já tem afetado no campo. Bom, o Yuri Alberto ele foi relacionado depois da sua recuperação de lesão. Falávamos aqui sobre os reforços milionários do futebol brasileiro. Mostramos aí a imagem, o jogador que chega também por 22 milhões de euros, é o jogador mais caro da história do Botafogo. 24 anos, tem contrato até julho de 2029, ele foi formado lá pelo Palmeiras, estava no Nottingham Forest. Como é que você vê a chegada do Danilo no Botafogo, Breler? Providencial, Marcela, porque perde o Gregori, que ao lado do Marlon Freitas estruturava o meio-campo, principalmente na proteção à defesa. O Marlon Freitas é o jogador de mais saída, um cara com mais qualidade para chegar à frente. O Gregori ajudava muito ali não só na proteção à defesa, mas a dar combate quando o Botafogo saía na pressão para marcar. E o Danilo tem essas características mais próximas às do Gregori, embora eu veja que o Botafogo consegue. É claro que é muito difícil. O Gregori já virou uma referência no Botafogo por ter sido campeão brasileiro e da Libertadores com grande importância para a equipe. Mas falando em qualidade técnica, em potencial, eu vejo que o Botafogo sobe de nível com essa contratação, porque o Danilo, além de um ótimo marcador, também tem muita qualidade com a bola no pé. Com o Marlon Freitas tende a se dar muito bem, né? Porque os dois tratam bem a bola. Então é mais de encaixe, mais de como o David vai fazer esse mecanismo funcionar, mas como jogador, a reposição foi não só a altura, mas para mim até por ser um jogador mais jovem, jogador que pode também render retorno financeiro, o Botafogo foi muito bem no mercado ao trazer o Danilo
e sabendo, de novo, que nenhum jogador merece carregar a pressão de ser o atleta mais caro da história. O Danilo é um volante, um cara que no Palmeiras era ali muito operário, surgiu da base, mas não precisa ter essa grife toda, essa pressão da torcida. Valor é o que ele vale, por ser um jogador jovem que estava na Europa, se lesionou, tá bem agora para jogar no Botafogo, mas não para ser um protagonista, para ser mais um coadjuvante numa equipe que a grande característica é justamente não ter uma estrela. E o Danilo não precisa ser esse cara. Dito isso, ele será muito cobrado, porque vai ser lembrado, por isso Samuel Lino vai ser cobrado, Vitor Roque é cobrado. Não tem jeito, tem valor alto, a torcida olha de uma maneira diferente. André Kfouri, como é que você vê a chegada do Danilo ao Botafogo? Titular absoluto? Eu acho que ele tem condição de ser um dos protagonistas do time. Eu vou divergir um pouco do Breiler aqui. Eu concordo, eu entendo a linha de raciocínio dele, é um jogador essencialmente de marcação, para fazer um trabalho que é fundamental para qualquer equipe de futebol, mas que muitas vezes escapa a maioria dos olhares, porque esse tipo de jogador nem sempre está envolvido no grande momento do jogo, né? São ações defensivas, é um jogador de suporte, é mais um coadjuvante, né? Você usou esse termo, tá? Mas o potencial dele é para mais do que isso. E essa função hoje, ela é exercida nas grandes equipes de futebol do mundo, e o Botafogo se enxerga aqui no nosso quintal como um time desse quilate. Essa função do Danilo nessas equipes, ela é exercida por jogadores que conseguem fazer o outro papel, que com a bola também sabem jogar, sabem passar, tem clareza, tem visão, tem leitura, tem chegada. Eu acho que o Danilo pode crescer para ser esse tipo de jogador. Ele vai precisar de muita ajuda, ele vai precisar de orientações no sentido de fazer coisas que talvez ele até não saiba que tem capacidade para fazer e com excelência, mas isso faz parte do crescimento de jogadores com treinadores atentos, e tomara que a comissão técnica atual do Botafogo tenha dele essa impressão. Eu tenho, a minha impressão é que ele deve ser um dos protagonistas do time, porque ele tem qualidade para ser um jogador de um perfil muito alto aqui no Brasil. Ele já está no bid, o nome dele está regularizado, mas ele não deve entrar em campo, ele está se recuperando ainda de uma lesão, e ele fala, inclusive, na entrevista, que ele não está pronto fisicamente, né? Ele precisa ainda recuperar a parte física, precisa ter um pouco mais de ritmo de jogo, mas em breve estará ali como titular do David Ancelotti, não temos nenhuma dúvida. Eu estava no Nottingham Forest, sofre uma contusão muito séria, né? Logo na primeira rodada do campeonato inglês, né? Que tamanho que é essa contratação? E eu me pergunto, chega para ser titular? Porque tem briga, né? Tem jogador. Claro, o Gregory saiu, né? Sim. Mas temos o Marlon Freitas, tem o Alan. O que você acha dessa importância do Danilo? Chega para ser titular ou vai ter debate aí? Sempre é disputa, né? Mas eu acho que é um jogador que foi contratado com status de titular. Não é um substituto do Gregory, porque o Gregory é um volante mais marcador, aquele primeiro volante, o Danilo, não é esse jogador. É um jogador que funciona muito mais como segundo homem de meio campo, faz, obviamente, né, a função também de volante. Eu acho que na Inglaterra ele ganhou um pouco mais até de repertório, mas é um jogador que chega para trazer intensidade, é um jogador que atua de área a área, né? E tem essa experiência agora do futebol inglês de intensidade, de força física. Eu acho que o Botafogo foi buscar isso, porque é característica desse elenco também. Eu acho que chega com o status de titular. Eu tive a oportunidade, Edu, inclusive, o Danilo, para quem não sabe, é natural de Salvador, de um bairro muito humilde, né, o Fazenda Coutos, conversando com pessoas próximas a ele. Ele está muito feliz de ter retornado ao Brasil, porque ele vê no Botafogo a oportunidade de recuperar a sequência de jogo, de ganhar de novo um status, né, de uma revelação do futebol brasileiro, com potencial de seleção brasileira, e que tem uma perspectiva de títulos que o Nottingham Forest, por mais que ele estivesse jogando na Premier League, não tinha. Então é claro que isso também traz uma motivação para o jogador e contagia também um grupo que precisa, né, de reforços visando as competições que tem pela frente. E ele é muito novo ainda, né? E eu lembrava mais cedo, o Patrick de Paula fez com ele uma dupla importante, aliás, um trio importante, também tinha o Gabriel Menino, né? Os dois voltam a se encontrar, o Patrick de Paula perdeu espaço no Botafogo.
mas tem esse reencontro dos dois ali da época do Palmeiras. Só pra gente fechar aqui, e com o David Ancelotti, quem sabe tem um caminho mais fácil para chegar na seleção brasileira, né? Ô pai, o cara é bom, o cara treina bem, sangue bom, de repente. Por mais que ele agora vá se juntar à seleção brasileira apenas na Copa do Mundo, né? É um cara que está ali em contato com o pai, obviamente, durante todo o tempo. Mas eu acho que o Danilo vai ter que mostrar isso dentro de campo, né? O Ancelotti vai observar, o Ancelotti já está visitando os clubes, já está assistindo jogos, já viu o jogo do Botafogo, inclusive. Jogando bem, será convocado. Rapidinho, a comparação com o Gregore, ganha o Botafogo? Eu acho que mantém o nível. Mantém o nível com o potencial de ser mais jogador, porque é muito mais jovem. E você deixou claro, com diferentes as situações, né? Quero falar agora sobre o São Paulo, que torce muito para que o atacante Antony seja negociado com o clube saudita. Ele tem 2 ofertas de gigantes da Arábia Saudita, além de ter sido sondado nos últimos dias pelo Botafogo. O Antony já descartou qualquer possibilidade de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, a maior possibilidade para o atacante que pertence ao Manchester United é de jogar na Arábia Saudita. E por lá, dizem que a operação pode girar na casa dos 60 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Manchester United havia o comprado do Ajax por 100 milhões de euros. Vamos lá, gente. Deixa eu trocar ideia com vocês aqui, né? Antes de falar aqui sobre o jogo, a respeito de mercado, né? São 2 informações, né, que elas surgiram assim que eu já estava na rua, né? Então não deu para gravar o vídeo, né? Sobre a ponta direita. O Botafogo já vai buscando. É aquilo que eu gosto muito de falar isso, acaba me tornando repetitivo e chato, né? Mas referente a qual nível de jogador que o Botafogo está buscando numa ponta, tá certo? Primeiro foi o Luiz Guilherme, um perfil, né, de um atleta jovem, talentoso, mas que saiu muito cedo para a Europa. E agora, né, se tem a situação do Antony. O Botafogo fez uma consulta aí numa tentativa, né? Foi o John Textor, né? O Textor, né, esses jogadores de prateleira mais acima, né, é o Textor quem toma a iniciativa. O Textor fez o contato com o staff do Antony, mas o Antony, nesse momento, ele está até valorizado, né? Depois do semestre que ele fez, ele quer continuar na Europa. Ele continua no Manchester United, ele pertence, né, ao United. O Antony não está nos planos do clube, mas jogou uma barbaridade, né, com a camisa do Real Betis da Espanha, impressionante. Né? O que ele fez lá foi lendário, né? Classificou o time para a competição internacional, vice-campeão, levou o Betis pela primeira vez na história, né? Claro, né, uma decisão de Conference League, que é uma competição nova, né, mas fez o torcedor do Betis sonhar com a possibilidade de um título histórico e inédito, né, internacional. E foi o Antony, cara. Era Antony e Isco, né? Eram os dois ali que, mano, barbaridade, assim, o que ele fez chover, né, na La Liga, na Conference, e acabou parando apenas no Chelsea, né, que, né, ganhou a Copa do Mundo de Clubes. E aí, cara, muito se falava nele jogando no Atlético de Madrid, muito se falava nele, numa possibilidade dele jogando no futebol italiano, né? Mas nesse momento ele continua no United. E ele não quer voltar para o Brasil, ele está valorizado, né? Não pensa em voltar para o futebol brasileiro nesse momento, o que eu acho que seria bom para ele, mas enfim. Brownie, mas o Antony não é um ponta alto, ele é baixinho. Beleza, mas joga pra caralho, ele compensa porque é o altíssimo do altíssimo nível, né? É um jogador mais baixo, mas é um jogador com 1 para 1 tão absurdo que ele vai no fundo. O Antony é impressionante. E, cara, outra possibilidade surgiu agora, né, que está sendo veiculada por portais gregos, beleza? Aí por isso que eu noticio aqui, por isso que eu falo, né, que são portais gregos que estão noticiando. Eu, pelo menos antes de gravar esse vídeo aqui, porque eu já vou sair de casa e tudo mais, tentei ligar para algumas pessoas, falar com algumas pessoas a respeito dessa notícia, né, e não obtive resposta. Pelo menos não ainda, né? Mas portais gregos informam que o TT é uma possibilidade para a ponta direita do Botafogo. O Botafogo está negociando com o jogador do Panathinaikos da Grécia. O TT trabalhou com o Luiz Castro, inclusive, né, que foi o primeiro treinador da era SAF. O Luiz Castro, inclusive, já contou em alguns lugares que ele tentou trazer o TT com ele pro Botafogo naquela época, um Botafogo com menos recursos financeiros, né, ainda sem a credibilidade que tem hoje no projeto, né, o TT acabou ficando no futebol europeu. O TT jogou muito no Shakhtar Donetsk da Ucrânia,
e tá bem lá no Panathinaikos da Grécia, né? E agora ele chegar pro Botafogo, eu acho que resolveria sim o problema, tá? Eu acho que é um jogador que ele chegaria para resolver o problema da ponta direita do Botafogo, tá certo? Vamos torcer para que seja, primeiro, né, que tenha credibilidade essa informação, e segundo, vamos torcer para que ele de fato venha. Nosso primeiro tema aqui: Botafogo pode sair da Eagle e namora grupo de grego, Marinax. Aliás, rapaz, se você me chamar para comer um risoto a Marinax, eu vou, porque o nome é muito sugestivo, né? Olha aí os dois aí. O Textor e Marinax, lado a lado. Ô, Rodrigo, eu vou pedir a você, por gentileza, um preâmbulo dessa confusão toda, porque eu me coloco na posição do torcedor, para que ele possa entender o contexto, né, dessa confusão, né, do Textor saindo, ficando, voltando, agora com o Marinax. Cara, explica para a gente o contexto disso que está na tela, por gentileza. Vamos lá. Massini, o objetivo aqui é a gente mostrar qual é a situação atual e como pode se desenrolar o futuro do Botafogo, que ainda não está claro, né? E aí eu pesquisei, apurei aí com os processos judiciais, documentos, falei com pessoas, enfim, vamos lá. O Textor, ele construiu um grupo de clubes, uma MCO, que tem os clubes que a gente já sabe, Lyon, Botafogo, o time lá da RWD Molenbeek, que é da Bélgica, e um time universitário lá dos Estados Unidos. Esse grupo, ele tem sede no Reino Unido, 3 empresas lá chamadas Eagle, com umas diferenças no final, elas são os donas desse grupo. E o Textor, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não usou só dinheiro dele, na verdade o dinheiro dele é minoritário, ele pegou dinheiro com 2 investidores principais, que a gente está descrevendo aí, essa Iconic, que é uma empresa americana, Iconic Sports, né? Eles criaram até uma empresa específica para investir, e a outra é essa Ares Management, né? A Iconic entrou como? Ela botou 75 milhões de dólares e se tornou acionista da Eagle. Ela tem 15% do grupo Eagle. E a Ares Management não é acionista, mas ela emprestou em torno de 500 milhões de dólares para o Textor para comprar o Lyon. Então, esses são os dados. Aí ela tem esse crédito contra o Textor, que é o valor. Então, tem 2 disputas paralelas aí. Uma da Iconic. Quem está disputando o controle da Eagle com o Textor? Essa Iconic e a Ares Management. A Iconic tem um processo nos Estados Unidos. A Iconic, vamos explicar aqui como é que se deu o negócio. Eles aplicaram 75 milhões de dólares e, em troca disso, além das ações, ia ser aberta, a Eagle ia se tornar uma empresa pública. Uma empresa para ser vendida para outras pessoas também, enfim, ter vários investidores. Esse era o projeto do Textor com essa Iconic. O projeto não deu certo. Só que tinha garantias. Quais eram as garantias? As garantias eram, uma, que o Textor ia ter que recomprar as ações com juros, que hoje dá 94 milhões de dólares, que ele não fez. A empresa pediu para ele recomprar agora em junho de 2025, que ele não recomprou. E aí, a segunda garantia que eles tinham o meu dinheiro vale todas as ações do Textor. Isso está num documento e o próprio Textor reconhece. Se você não recomprar, eu fico com todas as ações e o controle da Eagle. O que eles fizeram? Pegaram esse documento e agora, no dia 15 de julho, mandaram para o conselho da Eagle, ou seja, em quem manda sempre deixar claro, o conselho da Eagle é quem manda no Botafogo, quem manda no Lyon, quem manda em todos esses clubes. E virou e falou assim, me dê todas as ações. Tem lá uma carta no processo judicial nos Estados Unidos. Me dê todas as ações do Textor, eu passo a controlar a empresa agora. O Textor, em abril, entrou com um processo judicial nos Estados Unidos, pedindo uma liminar para impedir que ele perdesse o controle. Ele conseguiu agora, nessa semana, uma decisão que liminarmente impede a empresa de tomar ele hoje é ainda o majoritário dentro da Eagle. E qual é a alegação do Textor? Ele diz que foi enganado pela empresa. Ele diz que a empresa ia levantar o dinheiro, mas não levantou porque tem sócios russos, e aí teve a guerra da Ucrânia e da Rússia, e aí ela não conseguiu levantar dinheiro porque ela não tinha dito para ele que o dinheiro vinha da Rússia. Então, aquela história, você lembra que se falava da Rússia e tal, de fato, o próprio... E aí não sou eu que estou dizendo. No documento judicial, na ação, o Textor diz que os sócios dele, da Iconic, têm ligações financeiras com a Rússia. Com que russos? Porque é fácil a gente falar qualquer russo, né? São os donos do Alfa Bank, que é o principal banco privado russo, que foi sancionado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos congelou todas as ações, a gente ligado ao Putin, inclusive. Um dos 4 citados lá foi ministro do Putin.
que ele diz que são ligados a esse pessoal da Iconic, os sócios da Iconic. Estou tentando contar aqui devagar, porque é uma coisa bem complexa o caso, né? E aí ele diz que foi enganado, e por isso ele conseguiu uma primeira decisão, dizendo, vamos esperar um pouco, ainda não vou dar para essa empresa, a Iconic, o controle, e por enquanto ele está levando. Só que a empresa Iconic entrou com uma ação hoje, né, com a resposta dela, dizendo, olha, não enganamos ninguém, temos aqui um documento, e a gente quer que seja cumprido, e não é aqui que tem que ser decidido, é no Reino Unido. E ela tem um processo contra o Textor no Reino Unido. Então você vai ter duas ações paralelas para essa Iconic tentar tomar o poder do... E aí, se perder desse jeito, não tem nem negociação, porque todos os ativos que estão lá, inclusive o Botafogo, essa Iconic passa a ter o dinheiro. O Textor precisa ganhar essa ação para ainda ter poder dentro dela. Em paralelo, a Ares Management, que não é sócia, mas que tem esses 500 milhões emprestados, ela não tem participação no conselho da Eagle, porém ela tem 500 milhões para cobrar do Textor. Então ela tentou derrubar o Textor do poder no Botafogo. Ela virou e falou, por pressão, falou assim, meu dinheiro é meu, eu quero comendar todos os ativos que estão aqui. A Associação Botafogo, que óbvio tem uma relação muito próxima com o Textor, defendeu o Textor, assim como todos os funcionários. Mandaram uma carta dizendo que se tomassem o poder do Textor, todo mundo ia embora e tal, não sei o que. Isso teve efeito e a Ares recuou. O que aconteceu? Textor e Ares começaram a negociar um distrato, um rompimento. O Lyon fica na Eagle e o Botafogo sai da Eagle e vai para uma empresa nas Ilhas Caimã, que o Textor já tem até arrumado ali para fazer essa operação. Só que tem um encontro de quando as pessoas falam assim, não, o Textor vai comprar o Botafogo, recomprar e botar nas Ilhas de Caimã e acabou. Não é assim. Ele criou um monte de dívida lá dentro. Os caras não vão ficar sair com as mãos abanando. O que você vai ter que ter é um encontro de contas. O cara vai falar assim, você me deve isso aqui, você me deve isso aqui, e aí você vai saber, dentro dessa negociação, qual seria o destino do Botafogo entre a Ares e o Textor. O Textor tem ali uns trunfos, como alguns créditos que estão em nome do Botafogo. O Botafogo emprestou dinheiro para outros clubes do grupo. Então, ele vai usar ali um encontro de contas. Resumo dessa história, então. Ele tem que ganhar duas disputas. Uma disputa judicial contra a Iconic. Se ele perder, acabou. Ele perde o ativo. E duas, essa negociação com a Ares, que ele tem que, de alguma forma, tirar o Botafogo de dentro do grupo Eagle. Se ele conseguir, ele vai precisar de financiamento. E aí entra o namoro dele com o Evangelos Marinakis, que é o dono lá do Nottingham Forest e do Olympiacos. Ele está com uma aproximação muito grande. Teve duas negociações agora de jogador, vendeu o Igor Jesus e o Jair Cunha por valores que eram abaixo do que a gente estava pensando no mercado, e ele comprou o Danilo muito mais caro. Comprou o Danilo pelo mais caro do que o Palmeiras tinha vendido. Todo mundo entende que essas negociações vão além de simplesmente mercado. Eles têm um namoro, foi a informação que eu ouvi, para um possível novo MCO. Como que funcionaria esse MCO? Você criaria um novo grupo e ele ia estabelecer alguma espécie de relação ali com o Marinakis num novo grupo, seja independente, que vai ter um tipo de parceria, enfim, isso aí não tá. Mas primeiro ele precisa desenrolar o problema que ele tem ali, que é primeiro, essa ação judicial da Iconic, que está tentando tomar o Botafogo e todos os clubes, e a outra da Ares, que ele está negociando ali, ele já perdeu o Lyon, mas a Ares vai ter essa negociação de encontro de contas para saber se ele mantém o Botafogo ou não. Então é uma relação muito complexa, é um negócio muito complexo, não vai ter um desenrolar assim de uma hora para outra, vai ter várias decisões judiciais, várias negociações e tal, e o futuro do Botafogo está nisso aí. Se o Textor vai ou não conseguir primeiro manter o controle e depois, se ele mantiver o controle do Botafogo, porque da Eagle ele pode esquecer, ele não vai voltar a mandar na Eagle. Isso aí ele vai perder ou para a Iconic ou a Ares vai ter um acordo aí que ele vai sair. Ele não vai voltar ao Lyon. E o grupo dele precisa de uma saída para a Europa. Só o Botafogo sozinho aqui não sustenta esse modelo de negócio de compra e venda de jogador alucinada que ele faz, que a cada janela ele troca 15 elencos, né? Que a gente já viu aqui que é o modus operandi, né? Então, o futuro do Botafogo vai depender dessas ações judiciais da Iconic, da negociação do Textor com a Ares, e depois, se ele conseguir desenrolar isso tudo, aí você vai ter uma negociação possivelmente com o Marinakis ou com outro parceiro, para você remontar a MCO e o grupo que era o plano original do Textor. Ele tem ainda uma ideia lá de IPO, né? Mas isso aí, primeiro, ele precisa estabelecer um grupo. Não adianta você pensar em vender. Assim, na ação, o Textor diz que o grupo dele vale 2 bilhões de dólares. Só que ele tem o Lyon lá dentro, por exemplo, que já não é mais dele. Então, assim, hoje em dia é um futuro muito incerto o que vai acontecer com o Botafogo. Quem acha que simplesmente saiu da Eagle e acabou e o Textor vai mandar nisso aqui, não é essa a realidade.
Tem uma negociação muito complexa para ser desenrolada. Pois é, está em andamento, né? Está tudo em andamento. A gente está trazendo para vocês aqui as movimentações da situação do Botafogo. E, Igor Siqueira, olhando para isso tudo, governabilidade, o que você consegue apostar e olhar nesse momento para que o Botafogo se mantenha com as condições, pelo menos no futebol, que é isso que interessa mais o torcedor, né? No caminho? Então, Massini e Rodrigo e amigos, essa situação toda, acho que foi o grande argumento que foi usado pelo pessoal, publicamente falando, estou dizendo, né? Que foi usado pelo pessoal do Botafogo Associativo para fazer a carta se manifestando de que não queremos que vocês tirem o Textor daqui, que estamos com o Textor e não abrimos. Eu conversei com o presidente do Botafogo Associativo, que é o João Paulo Magalhães. Para quem aqui do Rio de Janeiro, ele era o dono do Boa Vista por muitos anos e venceu a eleição para ser o sucessor do Sérgio Melo à frente do Botafogo. E aí ele até mandou uma declaração em ON para explicar um pouco da perspectiva dele, por que o Botafogo fez esse movimento. E tem um quê de uma manifestação mais apaixonada aqui, né, trazendo um componente de emoção para essa linha argumentativa, que aí eu vou abrir aspas aqui, vou mencionar o João Paulo. Ele diz que o John Textor pertence ao Botafogo, o Botafogo é muito maior que o investidor, o Textor é um grande botafoguense, a gente se protegeu, é o João Paulo falando, se deu a mão e se uniu. Não foi só eu, mas todo o conselho diretor dele. Se acontecesse algo com ele, sairia todo mundo se uniu por ele, e não quero saber o que eles lá falam, né? Eles lá, essa turma toda que o Rodrigo Matos descreveu. A gente vai proteger o Textor sempre, essas são as palavras do João Paulo. Conversando um pouco melhor com ele, só para entender um pouco o contexto disso tudo, é uma preocupação política também de a associação não entrar dentro do que é possível para ela fazer, não entrar nessa bola dividida e passar como omissa ou como se tivesse não interferido aí nessa discussão, já que o Textor, na visão da torcida do Botafogo, na maioria, ele é muito bem quisto por aqui. Então, a galera do associativo quis se manifestar nessa resposta a esse movimento da Ares, especificamente, né? O Rodrigo descreveu alguns movimentos aí, mas essa resposta da associação foi para o pessoal da Ares, então querendo manter essa estabilidade. Uma preocupação deles o Textor é tão bem quisto aqui, já entendeu como é que funciona a dinâmica, traz jogadores e tal, tá jorrando situações, apesar de a gente mencionar sempre a dificuldade dele de pagar alguns compromissos, como a situação do Thiago Almada, mas tá trazendo jogador e tal. Então é uma preocupação de que caso haja uma troca e venha um outro administrador, vamos dizer assim, mais austero, mas com uma grana mais controlada, essa dinâmica de investimento, de reforço para que o Botafogo brigue por títulos, conquiste coisas, isso é uma preocupação de que o jogo vire, se o Textor não estiver por lá. Então, essa foi a preocupação do Botafogo Associativo. E aí, você falou em estabilidade, governança, enfim, vamos ter que contar no dia a dia. O Rodrigo falou que não é uma coisa de um dia para o outro, né? Tem um processo aí mais longo, mais complexo para acontecer. Mas, enfim, a vida vai seguindo por aqui. O Textor, nessa dinâmica de saída do Lyon, aí tem uma discussão se ele foi saído, se ele quis sair, se foi como um acordo, mas o fato é que ele não está apitando mais no cotidiano do clube lá na França. Essa bola está com a Michelle Kang e com os outros acionistas por lá. Então o Textor está completamente, se não 100%, mas um percentual majoritário do olhar do Textor está no Botafogo hoje em dia. E aí ele vai continuar por aqui tentando fazer os negócios dele. Aí o Rodrigo mencionou essa dinâmica aí com a porta da Europa, porque é fundamental para que o Botafogo não conseguiria, por exemplo, vou citar o caso do Thiago Almada, não conseguiria trazer o Thiago Almada e tampouco fazer uma negociação do porte que fez com o Atlético de Madrid se ele não tivesse usado o Lyon como vitrine nessa relação. E aí eu olhar para a negociação do ponto de vista do lado brasileiro, né? Então o jogador, quando atua lá na França, ele consegue sair para outro mercado europeu, mas já com uma cifra maior do que ele só estivesse atuando no Brasil. Então é importante para essa rede do Textor ter sempre um braço europeu. Ele concretizou a venda, inclusive ontem saiu a confirmação da venda do Crystal Palace, e aí ele pode ter alguma outra participação acionária em outro clube na Inglaterra. Ficaria, né, sem o Crystal Palace, ficaria capenga nessa dinâmica na Premier League. Então pode ser um caminho fechar com o Marinax, como o Rodrigo está contando, para ter um braço lá. Então seria esse braço o Nottingham Forest. E o cotidiano do Botafogo Futebol por aqui, né, da SAF aqui no Brasil, a vida está tentando ser continuada. A gente já falou aqui no UOL da diferença que é agora, né, esse fim do chamado caixa único da Eagle com o Lyon e tal, que o Botafogo vai tentar e vai se propor, né, diante dessa cisão aí, e uma necessidade, uma situação que vai acabar se concretizando, o Botafogo tentar viver com o seu próprio caixa, mas enfim, a gente precisa entender melhor porque há uma dificuldade ainda de transparência, eles não soltaram os balanços, a gente ainda tem muitos elementos faltando nesse quebra-cabeça para descrever a situação real
do tabuleiro financeiro do Botafogo, mas em termos de administração, então, o que a diretoria diz? Vamos operar em caixa único, a gente tem ainda dinheiro para receber do Lyon, a gente tem coisa para passar para o Lyon, e nessa balança de recebíveis e repassáveis, vamos dizer assim, para o Lyon, a gente ainda tem saldo positivo, e o Botafogo está vendendo muito jogador, estamos almejando uma receita que supere a casa do bilhão. Esse é o discurso hoje na SAF Botafogo, contando que o Textor não seja afastado, claro, nessa dinâmica que o Rodrigo explicou, enfim, nessa tentativa de manter o Botafogo competitivo por aqui. Acho que esse é o cenário que diz respeito ao lado brasileiro, do porquê que a associação se meteu nessa e como que o pessoal da SAF está enxergando administrativamente o Botafogo. As dívidas do Botafogo e a associação estão sendo pagas? O relato deles é que tem um bom entendimento para que isso avance, sim, para que esse pagamento continue. Então, quem está no lado associativo está satisfeito com a relação com a SAF hoje. Esse é o resumo da ópera. E tem uma discussão sobre recuperação judicial, enfim, está no regime centralizado de execuções, melhor dizendo, né, não é recuperação na RJ, é regime centralizado de execuções, que o Botafogo já fez os acordos com vários credores, que está pagando a sua situação toda, enfim, essa dinâmica a SAF implementou. Então, hoje, as cabeças do clube associativo não querem, estão satisfeitas com essa dinâmica, não querem que o Textor saia, para que a roda continue girando dessa forma que está girando para o lado deles por aqui. Rodrigo, a legislação brasileira não protege o clube, o negócio, quer dizer, vai rachando, vendendo, dividindo, implodindo, fazendo diferente, não há nada que proteja essa questão? Só corrigindo o Igor, o Botafogo está em recuperação judicial, né? Desde o ano passado ele entrou com pedido. Isso. Em RJ, né? Enfim, está com uma negociação de pagamento com os credores por meio de recuperação judicial. Então, Massini, sim, eu acho que tem uma lacuna na legislação brasileira, e eu não digo nem na legislação do governo, eu digo na própria CBF, que é tratar porque você criou a SAF, e todos os países que têm donos, eles têm alguma regra de como o cara vai vai comprar um clube. Não é assim, eu vou chegar a comprar um clube, só quem é a associação que vê. As regras, às vezes, são meio frouxas. A da Premier League, por exemplo, é uma regra que permite donos, muitas vezes, com capital suspeito. Já aconteceu vários aí que entraram, quebraram o clube, mas tem alguma regra. A Premier League tem que aprovar, alguém que vai vender e comprar um clube tem que ser aprovado para a Premier League. Em outras ligas também. Você tem que ter uma aprovação ali da liga que eles chamam tem lugares que chamam de integridade, que é dar uma verificada em que dono é aquele ali, de onde que vem o capital. E eu sei que existe essa discussão na CBF, mas hoje não existe regra nenhuma. Cada um faz o que quer, e a gente vê a necessidade de ter essa regra pelo caso da 777, por exemplo. Chegaram aqui supostos investidores, firmaram um contrato com o Vasco, botaram um dinheiro inicial e depois se viu que era um esquema que não tinha dinheiro. Que os caras não tinham confiança nenhuma, era um dinheiro que ficava indo de um lado para o outro, quase um esquema de pirâmide, né, o da 777. Então, se mostra que você deveria ter alguma espécie de teste. Eu sei que isso está sendo discutido como algo à parte do fair play, mas está numa coisa muito embrionária, ainda não existe, né? Tudo que o Igor falou aí, complementando sobre a associação do Botafogo, isso foi uma, digamos assim, tática do Textor, que desde que ele comprou a SAF, ele não se desgrudou da associação, como outras SAFs fizeram. No Vasco, a 777 assumiu e virou para a associação e falou assim, olha, amigo, agora quem manda é a gente, senta lá na sua arquibancada que você não passa de um torcedor. O Textor não fez isso, é ele que manda, mas ele leva os conselheiros para os jogos, para os eventos, ele tem uma participação ali no conselho de administração. A associação não manda nada. Porém, ela tem uma percepção de proximidade. E, além disso, ele entregou resultado em campo. E a gente sabe que no Brasil é assim, né? Por que o Textor é adorado no Botafogo e é odiado no Lyon? Porque no Lyon os resultados eram muito abaixo do que era o histórico do Lyon, e porque o Botafogo é um resultado muito acima do que era o histórico do Botafogo. Então, lá vai ter a torcida organizada fazendo pressão, e aqui vai ter a torcida organizada fazendo pressão a favor do Textor. É simples assim. Então, o negócio futebol não é só um negócio. Ele envolve um ambiente que é esse clube associativo e a torcida, que você tem que ter apoio, senão a sua gestão fica inviável. Massini, só para arrematar aqui, fazer jus aqui à nota oficial do Botafogo, fazer menção quando eles anunciaram, né, 24 de maio de 2024, era a recuperação extrajudicial, e naquela ocasião eles anunciaram uma liquidação de 130 milhões em dívida de credores e tal, e isso envolve
nas palavras do Tairo Arruda, CEO do Botafogo naquela ocasião, realizamos o pagamento de acordos com antigos credores que totalizavam cerca de 130 milhões de reais do passivo do clube social. Então tem esse movimento, por isso também ajuda a entender esse movimento do Botafogo e dessa relação com o clube associativo. Mas a gente não sabe como está hoje, né, Igor? Porque eles não teria que ver a atualização desse número aí. Aliás, teve um ouvinte que já tem uns programas atrás, perguntou corretamente para a gente, assim, vocês não falam que o Botafogo pagou dívida. Como é que a gente vai explicar que o Botafogo pagou ou não pagou dívida se não tem um balanço publicado? A gente não sabe nada a respeito do Botafogo financeiramente hoje em dia. É o único clube que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo lá dentro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.